a respeito desse baita chabu que nós temos enfrentado, e não é de agora. A criminalidade atacando postos de saúde e a preferência por escolas. Uma em particular, Colim. Sim. Pois é, Rodrigo, acabou acontecendo, né? Essa escola especificamente lá na Vila São Paulo, bairro da Zona Norte da cidade, foi invadida só nesse ano 4 vezes. E aí a dinâmica dos crimes, elas são rigorosamente iguais. Entram, vandalizam, furtam, encontram, de repente, se tem pela frente algum objeto de valor, e isso, invariavelmente, Rodrigo, tem um caminho. E aí não precisa ser nenhum gênio da NASA para entender que isso acaba sendo moeda de troca, não é? Na boca de fumo, e aí a gente tem toda uma sequência que a própria segurança pública estuda, mas é complicado, né? Mas o fato concreto é que muitas mães, muitos pais têm sentido na pele esse prejuízo. O prefeito Suelen Rosim está aqui com a gente, gentilmente atendeu o pedido da nossa equipe. Vamos começar especificamente, prefeita, para essa escola. São 4 casos só esse ano, e, enfim, estivemos lá hoje pela manhã, pais e mães preocupados, responsáveis também. Existe algum plano emergencial para essa escola especificamente, ou para aquela região da cidade? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, boa tarde, obrigada pelo espaço. Acho que a gente está trabalhando pelo menos 4 frentes de trabalho, hoje, emergencialmente. Nós estamos com a atividade delegada já em andamento, ou seja, ativa para atender e formando um grupo específico, uma equipe específica da delegada para se concentrar em ronda escolar, né? Nós fizemos um levantamento junto à Polícia Militar, que nos deu mais ou menos um mapeamento de como funcionariam essas viaturas, e a gente vai direcionar para essa região da cidade, porque a gente percebeu nos últimos levantamentos que é a região que mais tem tido atos de vandalismo e também os casos de furto. Ambos os casos prejudicam, nossa maior preocupação são as crianças, né? Porque em alguns casos, rede elétrica, a gente precisa de um tempo maior para reativar, e furtos, como aconteceu nessas escolas, as aulas vão acontecer normalmente, mas nos cria também um certo prejuízo. Então, emergencialmente, nesse momento, a gente teve uma lacuna aí pequena diante da aprovação do projeto da delegada, agora isso já foi equacionado, e aí a gente define essa semana, entre hoje e amanhã, uma equipe voltada da ronda escolar pela delegada para aquela região da cidade. Apesar de dizer que eles já estão colaborando conosco, já tem algum tempo, desde que a gente percebeu esse aumento de furtos nas nossas escolas. Tá. Eu tive cuidado de checar com o Tribunal de Contas a questão da atividade delegada ou DEGEM. Para o tribunal, de repente, poderia haver algum tipo de apontamento na utilização da atividade delegada, só para explicar para a nossa audiência, né, Rodrigo? Atividade delegada e DEGEM é quando o município contrata o aparato do Estado para o desempenho do policiamento ostensivo repressivo. Mas a atividade delegada, ela seria, né, porque a gente consultou, mas para fins fiscalizatórios. É uma questão burocrática, mas, de repente, você pensa em verificar a possibilidade de trazer a DEGEM e aí você ter mais eficiência para realizar o trabalho? Sem dúvida, a gente já vem discutindo isso internamente, é que o que a gente tem trabalhado junto à Polícia Militar é, de certa forma, emergencial, porque o que a gente está vivendo hoje, se você comparar, no ano passado, nesse mesmo período, foram 3, 4 casos. Esse ano, a gente teve mais de 20. Então, é uma onda, literalmente, de furtos e vandalismos a escolas. Então, isso nos dá não apenas um conforto enquanto governo de emergencialmente fazer essa ronda, eles não vão fazer a segurança patrimonial da escola, esse não é o objetivo, até porque aí sim desfocaria 100% do que a atividade delegada representa, mas o entorno das escolas, isso seria legalmente possível e dentro de um contexto emergencial. Lembrando que a Prefeitura faz a sua parte, mas a segurança pública é do Estado, né? Mesmo assim, a gente entende que essa participação, essa colaboração é fundamental. Mas a gente discute, eventualmente, a aplicação da DEGEM, que daria a condição dela ficar internamente na escola. O que a gente precisa entender é que, além desse projeto, a gente tem a implantação da Guarda Municipal. Isso era o próximo assunto. De repente, para esse ano, até por aquilo que a gente vinha conversando, né, antes da gente entrar ao vivo, você, para esse ano, não tem a previsão orçamentária ainda. Mas isso seria um ajuste possível. Mas tem toda a questão de concursos, etc. Seria mais para o ano que vem, a Guarda Municipal? A gente tem o fator orçamento, mas que nós poderíamos, eventualmente, ir equacionando. A nossa maior dificuldade é o período que a gente tem mesmo de contratação. Então, um projeto de lei, a lei autorizativa já está na Câmara, autorizado. Paralelo a isso, a gente já está estudando o quantitativo de guardas municipais que nós iniciaríamos, né, em termos de carga horária, das etapas eventuais do concurso. Lógico, se a gente conseguir finalizar todo esse processo de concurso ao longo desse Treinamento também tem que acontecer. Treinamento é algo bem específico, né? Inclusive, fizemos reunião com a Polícia Militar e a Polícia Civil para que eles nos ajudem nesse modelo, porque o objetivo principal da Guarda Municipal é focar no patrimônio, né? A segurança em vida, a Polícia Militar, a Civil, a questão da investigação e, no nosso caso, a Guarda é o patrimônio. São as eventuais praças, as escolas, unidades básicas de saúde,
saúde, enfim, UPAs. Então, o objetivo nosso é finalizar esse processo burocrático, se aprovado o projeto na Câmara esse ano, e a gente começar a montar esse quantitativo de profissionais a partir do ano que vem. A gente precisa ser muito realista, é um projeto a médio prazo, né? Por mais que você tente, essas etapas elas são teoricamente obrigatórias e muito difícil de serem ultrapassadas, mas está dentro do nosso cronograma, a ideia, eu acho que vai ser um grande avanço para Bauru. E a terceira, posso emendar, né? Desculpa. E o terceiro é o vídeo monitoramento, e que aí a gente está falando de monitorar não só 100% das escolas, mas de prédios públicos, comunidades de saúde, as nossas... Que têm sido invadidas também. O que acontece? A gente está falando de escola, mas isso eventualmente acontece aqui, né, na Praça das Cerejeiras e em secretarias. Então, esse está em processo de licitação, tem alguns ajustes específicos no edital, e aí a gente vai ter quase 4.000 câmeras auxiliando também a Polícia Civil e a Polícia Militar. Me permita entrar nessa questão especificamente, Suelen, porque assim, a central de monitoramento, né, se você não a tiver à distância para monitorar, e aí você tem a possibilidade de alguém com preparo, como, por exemplo, uma estrutura no Copom que a gente tem montada, tem lá um telão, a gente foi na inauguração, estavam previstas 10 câmeras, só 4 estão operando. Então, assim, você tem a central de monitoramento ou não. O que você pretende? Você pretende ter para que a gente possa, via central de monitoramento, acionar, por exemplo, a atividade delegada, DGEM ou a própria Polícia Militar, e aí sim a gente teria como evitar os crimes? Ou, de repente, seriam só registros e não teríamos uma central de monitoramento à distância? Não, a ideia é justamente, acho que o escopo principal é a gente ter a central de monitoramento e que a gente consiga enxergar a cidade em todas as frentes, não apenas em termos de segurança. Parceria com o Copom? Parceria com o Copom, inclusive essa discussão de Polícia Civil e Polícia Militar ela já vem acontecendo, para que eles não só tenham acesso, mas que as câmeras não sejam só apenas para monitorar, elas precisam ser efetivas. E hoje você tem alguns mecanismos, como, por exemplo, em São Paulo, na capital, em que bandidos são identificados por reconhecimento facial. Então, a gente precisa ir nessa linha. Então, o projeto ele também engloba essa modernidade, né, e o trabalho conjunto entre Polícia Militar e Polícia Civil, senão a gente, de fato, vai ter quase 4.000 câmeras que só vão olhar para as pessoas e não serão tão efetivas. E esse não é o objetivo, né? O botão antipânico, que vai ficar disponível nas escolas, caso os diretores precisem acionar, vai estar ali disponível. Por isso, até que é um processo que a gente começou em final de 22, passou 23, né, fez todos os levantamentos, e a gente ainda está na fase de contratação, porque é algo burocrático, mas eu diria que vai ser um divisor de águas. A central de monitoramento vai estar disponível, não só na segurança, mas choveu alguma região da cidade. A gente quer enxergar Bauru, a gente vai ter essa condição. Para finalizar, é aquela pergunta obrigatória, né? Questão de prazo. Já é possível visualizar isso? Já está no radar? É algo que, ou pelo menos emergencialmente, algumas medidas podem ser implementadas com mais agilidade? Porque o processo todo, por si só, né, o serviço público é complicado nesse sentido, os prazos são estendidos. Como é que está isso? Monitoramento e guarda municipal, infelizmente, acaba sendo algo a médio prazo, né? Médio prazo entre o segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do ano que vem, em termos de guarda municipal. Monitoramento ainda dentro desse ano, essa é a nossa expectativa. O que a gente já vem fazendo emergencialmente é essa ampliação, a gente aumentou quase 4 vezes mais nossa equipe da Polícia Militar por meio da atividade delegada, e a gente está trabalhando ainda para as próximas semanas uma equipe específica voltada para a ronda escolar. Isso já para a gente conseguir resolver e atacar essa frente, principalmente essa região da cidade. Lembrando que isso já vem funcionando, ele já vem nos apoiando, tanto é que a gente chegou a ter na semana passada 3, 4 escolas numa única semana. A gente teve essa semana 1 ou 2 escolas que nós tivemos problemas e além disso, nós temos a vigilância da Prefeitura. Então, a nossa ronda escolar e os vigias da Prefeitura são mais de 30, eles estão se deslocando nessas frentes, nessa região da cidade, tanto à noite, como as escolas que a gente tem maior reincidência, a gente mantém um vigia fixo. Então, é isso que a gente vem planejando no dia a dia de forma mais emergencial.